Por que umas pessoas vencem, outras fracassam? Por que algumas pessoas creem, enquanto outros duvidam? Por que enxergamos o mundo de formas tão diferentes? Ou seja, o que é que molda as lentes através das quais a gente enxerga o mundo e a vida e nos faz ter resultados tão diferentes perante a vida? Porque alguns creem e outros não. A resposta está na própria Bíblia. O apóstolo São Paulo nos disse que todas estas coisas ficaram escritas para aviso nosso. A trajetória de Israel do Egito à Palestina é um retrato exato no natural do que a nossa vida é aqui no espiritual. Então, Deus mandou que o povo observasse a terra, depois deles terem cruzado todo o deserto, terem cruzado o Mar Vermelho, chegaram à terra prometida. Então Deus ordenou que Moisés mandasse um homem de cada tribo para espiar a terra, para que eles pudessem ver e trazer notícia para os que estavam do lado de fora, provando de que Deus não havia lhes guiado falsamente, que realmente a terra existia e manava leite e mel. Então aqui no livro de Números, capítulo 13, a partir do verso 26, diz assim: os homens que foram observar a terra, e caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhes notícia a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Ou seja, então, o que Deus havia falado era verdade. A terra realmente existe e mana leite e mel. Mas eles continuaram dizendo: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado. E disseram aos filhos de Israel: a terra pelo meio da qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Assim também éramos aos seus olhos. Então, este relato que os 10 espias trouxeram ao povo de Israel fez eles acreditarem que não eram capazes de possuir a terra. Então, a forma como Israel passou a ver aos inimigos e como eles viram a terra e como eles viram a si mesmos foi baseado
no relato que os 10 espias trouxeram. Eles não deram atenção ao que disse Josué e Caleb. Josué e Caleb não viam a si mesmos como gafanhotos, como incapazes de possuir a terra, embora ali na terra houvesse gigantes. Mas Josué e Caleb, eles não olhavam para o obstáculo, eles olhavam para a promessa. Josué e Caleb estavam certíssimos de que Deus era mais do que capaz de cumprir o que ele prometeu. Se você for olhar para as circunstâncias, você vai afundar, como Pedro, que quando ele olhou para o que Jesus disse, vem, ele andou sobre o mar. Mas quando ele olhou para as circunstâncias, que eram os ventos fortes e as ondas, ele temeu e então ele afundou. Então, o que molda a lente através da qual enxergamos a vida, as circunstâncias, as situações, os problemas, os obstáculos, o que molda a nossa forma de ver tudo é aquilo que nós ouvimos. Então, todo o segredo reside exatamente nisso daí. A forma de você controlar como você vê o mundo é controlando aquilo que você para ouvir. Por isso, a palavra de Deus diz que aquela pessoa que medita na palavra de Deus de dia e de noite, ela será invencível. Ela será como árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Mas por que uma pessoa que medita na palavra de Deus de dia e de noite, ela é tão abençoada? Porque ela não está olhando para as circunstâncias, ela está olhando para Deus. Como diz a palavra, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Senaqueribe era talvez o maior exército na época do rei Ezequias. E ele era confiante no seu grande exército. E ele havia vencido todos com quem havia lutado. Mas quando eles chegaram diante de Israel, Ezequias e o profeta Isaías oraram a Deus. E Ezequias e Isaías olharam não para o tamanho do exército, mas eles olhavam para o tamanho de Deus. E quando eles oraram, então Deus honrou a fé deles. Então Deus enviou apenas um anjo, e aquele anjo matou 185.000 do exército de Senaqueribe, e ele voltou sozinho, decepcionado, desmoralizado para a sua própria terra. Agora, o que devemos entender é que o que governa os resultados que obtemos na vida é o nosso nível de fé. E o que molda o nosso nível de fé é aquilo que paramos para ouvir. Por isso a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Eu insisto tanto para que as pessoas tirem um tempo para Deus, porque é exatamente isso que vai moldar a sua fé. O que vai determinar o seu resultado é a sua fé. Isto sabemos. Mas a pergunta é, o que é que define o meu nível de fé, a quantidade de fé que eu tenho? É o quanto eu paro para ouvir a palavra de Deus. Olha, esta é uma coisa tão simples de entender, de ver. Não entendo porque a gente ainda deixa isso passar por alto. A pessoa a quem paramos para ouvir define aquilo que vamos crer. Toda a realidade é subjetiva, ou seja, aquilo que você pensa, acredita,
é definido por aquilo que você ouve. Então, quando uma criança foi ali para receber oração pelo irmão Brana, ela estava tão aleijada, o irmão Brana viu que ela não tinha fé suficiente para ser curada naquele momento. Então ele falou assim: filha, fique aqui do meu lado, observando Jesus Cristo curar a outros. Depois dela ver tantas pessoas sendo curadas, então ela viu que ela poderia ser curada também. Então o nível de fé dela subiu tanto que ela recebeu a cura. Então, se você fica junto a incrédulos, você passa a duvidar, como aquela mulher que saiu com a promessa de receber um filho, mas o marido era incrédulo, o pastor dela era incrédulo, e o certo é que ela ficou em meio a incrédulos e ela duvidou, e por isso não recebeu. Mas a pessoa que fica entre crentes, ela também se torna uma crente, porque você se parece com o tipo de pessoa com quem você passa a maior parte do tempo. Então, é isto que define quem vence e quem perde. É o seu nível de fé. E o que define o seu nível de fé é o quanto você ouve da palavra de Deus e o quanto não ouve do diabo. Porque tem pessoas também que ouvem dos dois lados, ficam ouvindo dos dois lados, você fica em cima do muro. Mas você deve ser definido. Escolha ouvir a Deus. Ponha o seu coração nisto. Você crerá, seu nível de fé subirá e você vencerá. Lembre-se, você nasceu para vencer. Você não nasceu para perder. Satanás não foi criado para te destruir. Satanás e os seus aliados são apenas a oportunidade que você tem para vencer. Você não poderia ter vitória se não houvesse lutas. E o diabo é o que proporciona a luta para que você tenha a vitória. Então, apegue-se com Deus, ouça a Deus, converse com Deus, e isto moldará a forma como você vencerá, a forma como você verá o mundo. E a forma como você vê o mundo é que define os seus resultados. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.